Vamos ler Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, rogamos agora as tuas bênçãos sobre a sua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Podemos sentar? Vou falar um pouquinho sobre a personificação da mensagem. A personificação de William Branham, porque temos, né, aqueles que não creem em William Branham e tem aqueles que personificam a mensagem de William Branham, que finge que imitam, né, imita a mensagem, faz uma personificação para enganar as pessoas. Isso é uma obra de Satanás, né? Eles pregam a mensagem, entre aspas, né? Eles dizem pregar a mensagem, mas não é a mensagem verdadeira. É uma falsificação. É uma falsificação. E se você for enganado por isso, você não conseguir perceber a diferença, você vai se perder. Sim, vai se perder. Porque é o engano de Satanás. Ele quer fazer você pensar que você está crendo na mensagem. Satanás quer fazer você pensar que você está realmente seguindo a mensagem, o mensageiro. Mas é um engano, é uma falsificação. E você tem, né, tem que distinguir entre o falso e o verdadeiro. É igual a nota, uma nota de 100. Uma nota verdadeira e uma nota falsa de 100. É muito parecida, você tem que ver ali a diferença. Saber qual que é a falsa e qual que é a verdadeira. Então, e assim é a mensagem também. Milhares de falsas mensagens e uma é verdadeira. Uma só é verdadeira. Então você tem que saber qual que é a verdadeira mensagem. E o diabo não quer que você perceba isso. A obra do diabo é fazer você não ver a verdadeira mensagem. E a pregação deles é parecidíssima. Você ouve eles pregando, né? Eles pregam sobre o Filho do Homem também. Só que não é a mesma coisa que o Mombrana prega. Né? Você vê eles falando sobre o Filho do Homem. Olha lá, tá falando sobre o Filho do Homem. Mas aonde é que eles colocam isso? Né? A tal ponto que nós passamos mais ou menos 25 anos em um grupo, né? Até que nós vimos na mensagem o Mombrana falando sobre o Filho do Homem. Então, quando nós saímos daquele grupo, que nós falamos para ele a verdade sobre a mensagem do Filho do Homem, sobre o ensinamento do Filho do Homem, e eles não receberam, não aceitaram isso, né? Então nós tivemos que fazer uma decisão, ou ficar ali no erro, ou sair com a mensagem. Amém. E quando nós saímos, né, teve pessoas que falaram, mas aqui também é pregado sobre o Filho do Homem também. Aí eu falei para ele, irmão, eu estou aqui já faz 25 anos, quase 30 anos, irmão. Eu sei o que é pregado aqui e o que não é. Mas ele fala também sobre o Filho do Homem, ou seja, a pessoa estava enganada sobre esse assunto, né, achando que ele pregava sobre o Filho do Homem. Ele pregava, mas não o mesmo que o Mombrana pregava. Né? Ele não pregava o assunto ali como o irmão Branham pregava. O irmão Branham pregava sobre o Filho do Homem. Você tem que prestar atenção o que ele falava, né, sobre o Filho do Homem. Para você saber a diferença. A primeira coisa é, sempre que o irmão falava sobre o Filho do Homem, ele falava sobre Deus em carne humana. Deus em carne humana. Deus em plenitude corporal na terra, novamente, nesses últimos dias. Amém. Deus em plenitude corporal novamente, né? Mas eles pregam também sobre Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Só que o que eles pregam sobre Malaquias
4, 5 e 6 é uma falsificação, é uma mentira. O que eles pregam ali e o que o Mombrana prega, né? sobre Malaquias. O que é Malaquias na verdade? Ah não, é um profeta para os últimos dias, é uma porção para os últimos dias, né? É uma mentira isso aí, é um engano, né? Olha você ver aqui na mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo, no parágrafo 160, para você ver o que o Mombrana prega sobre Malaquias 4. Que promessa é essa em Malaquias 4? É um profeta? É um grande profeta? Elias seria um homem nos últimos dias, um profeta apenas, uma porção apenas? O que seria, na verdade, o Elias dos últimos dias? Olha para você ver a diferença. Se você não perceber isso, gente, não há esperança para você nem para mim. Se nós formos enganados por esses pregadores, esses personificadores, é Satanás querendo enganar você, querendo levar você a crer numa mensagem que não é a mensagem original, que não é a mensagem que o Mombrana trouxe. Porque essa mensagem que chegou no Brasil a turma fala 77, não sei se é verdade ou não, 66, 67, essa mensagem é uma mensagem falsificada, não foi aquilo que o Mombrana trouxe para nós. Ela já chegou no Brasil falsificada, uma mensagem, né, que não era a mensagem que Mombrana consumou ela lá em 65. Eles trouxeram uma outra mensagem, uma personificação, uma imitação, uma cópia, uma falsa cópia. Olha a verdade, o que é Malaquias 4? Qual que é a promessa verdadeira? Porque aqui eles pregam é falsa. Aqui todo esse tabernáculo prega, aqui mesmo na cidade, aqui em São José dos Campos, né? Os 10 grupos aqui pregam uma personificação, uma mentira da promessa de Malaquias 4. Agora vamos para a verdadeira promessa de Malaquias 4. Versículos 5 e 6. 160 dessa mensagem. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana. Olha o que é Malaquias 4, você viu o que é Malaquias 4? Em Malaquias 4 disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso mesmo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. Então Malaquias 4 fala que Jesus viria nos últimos dias, se manifestaria em carne humana, né? em plenitude corporal. E diz que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse, como aconteceu, então o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes desse filho prometido vir, tá vendo? Filho prometido e filho do homem. O que é isso, meu Deus? O que é isso? O que o Mombrana está falando? Filho prometido, filho do homem, né? A cabeça deles fica tudo assim, porque eles não sabem o que é isso. O que é filho prometido? O que é filho do homem? O que é filho de Deus? O que é filho de Davi? O que é isso? Filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, que confusão é esta? Né? Então Satanás quer torcer a mente deles para eles nunca perceber a real promessa para esses últimos dias. Que foi Elohim, por Abraão, antes desse filho prometido vir. Veja o que foi. Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele, pó em suas roupas, da viagem, se sentaram e comeram como homens. E Jesus disse que, justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não Filho de Deus, Filho do Homem. Veja, se manifestaria, não Filho de Deus, Filho do Homem. Se você perguntar isso para esses grupos, o que é filho do homem, o que é filho de Davi? Né? Eles não vão saber explicar. Por quê? Porque eles falam, nós pregamos também sobre o filho do homem, mas o que é filho do homem? Bom, não sei. Eles não sabem o que é filho do homem. Mas o Mombrana está falando que nessa última era, ele manifestaria como filho do homem, não filho de Deus.
Filho de Deus foi ele, foi Jesus nas eras da igreja, né? De uma forma espiritual, com poucos sinais, foi um dia nublado, né? Sem luz, sem cura, sem a palavra, sem muito da palavra, né? Nas eras da igreja. Só quando chegou que nessa última era, ele mudou para filho do homem, que é Deus em plenitude corporal. Amém. Em carne humana, de uma forma literal, não sobrenatural. O sobrenatural foi nas eras da igreja. Nessa última era foi de uma forma literal, discernindo os pensamentos das pessoas. O Mambrano ficava de costa para a audiência. Era Deus em carne humana naquele momento, né? Discernindo os pensamentos das pessoas. Presta atenção, não se perca, né? Não perca aí nesse ponto, porque Satanás é muito astuto. Ele leva as pessoas a ir além e dizer que foi a segunda vinda. Dizer que o Filho do Homem já... que essa menção do Filho do Homem nessa era foi a segunda vinda, né? Mas não foi a segunda vinda, né? Como você pode ver aqui também, nessa mesma mensagem aqui, alimento espiritual, em seu devido tempo, no parágrafo 167, uma banda fala assim: agora, se ele nos aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo aos 33 anos, de Hoffmann, e sangue escorrendo-lhe, tá vendo? Se ele vier dessa forma aqui, do desenho de Jesus e Hoffmann, e sangue escorrendo-lhe da mão, e assim por diante, cicatriz de cravos nele todo, eu não aceitaria isto, não. Quando ele próprio vier, todo joelho, todo olho o verá, e toda língua o confessará. E como o relâmpago vem do Oriente até o Ocidente, assim será. Ou seja, aquela vinda dele com o Filho do Homem ali nas nuvens, com poder e glória, que todo olho verá, né, como o Oriente, né, como trovão, como relâmpago, que isso não se cumpriu, isso é que segunda vinda. Olha como é que a coisa é, o diabo leva para lá e deixa alguns aquém e leva outro além. Tem grupo ensinando que Cristo já voltou, que todo olho viu e que essa profecia aqui se cumpriu. Todo olho verá, toda língua confessará. E como relâmpago vem do Oriente até o Ocidente, essa escritura não se cumpriu ainda. Isso aqui é a segunda vinda, amém, quando todo olho verá. Porque no arrebatamento, gente, só a noiva vai ver ele vindo. E nesta era não foi a segunda vinda. Né? Ou seja, melhor dizendo, eu me confundi aqui, né? Essa vinda aqui, todo olho o verá, é a terceira vinda, na verdade. Porque na segunda vinda, ele vai vir só até a nuvem, e só a noiva, a igreja vai vê-lo lá. E ele vai levar a igreja para as bodas, né? Para as bodas do Cordeiro. Então isso aqui é a terceira vinda, quando todo olho da terra o verá, né? Todos o verão ali, como relâmpago, né? Então isso aqui, na verdade, é a terceira vinda aqui, né? Todo olho o verá. Agora, esse ministério desses últimos dias aqui, o Mambrano chama do último sinal, o último sinal, né? Como está aqui na mensagem, o Cristo identificado em todas as eras, 68, o Mambrano nos fala. E Jesus em São Lucas 17 disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda, quando o Filho do Homem será manifesto. Não Filho de Deus agora, Filho do Homem será manifesto, quando ele estiver sendo revelado, feito conhecido para a sua igreja. O Filho do Homem será revelado exatamente antes do Filho prometido. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, numa luz e em visões. Porém ali estava Deus no homem, exatamente antes do esperado e prometido filho aparecer. Jesus disse: antes que o filho prometido volte outra vez, Elohim faria ele mesmo sua palavra manifesta em carne. Deus, você viu aqui? Então é duas promessas, uma do filho prometido e a outra do Filho do Homem. O Filho do Homem veio antes do filho prometido. Amém. Você tem que levar isso lá para Abraão. Abraão tinha a promessa de um filho, Isaac.
Ele tinha promessa, mas antes de Isaac vir, né, Abraão viu Deus em luz, em sonho, em várias coisas, mas a última promessa, o último sinal que Abraão viu foi Deus em forma de filho do homem, em carne humana, discernindo no coração de Sara. Isso foi antes de nascer Isaac, antes da vinda do filho prometido. Então a igreja também, a noiva, porque Abraão é o tipo da igreja. A igreja também teria que vê-lo em carne humana, porque Deus manifestou para os judeus samaritanos na forma do filho do homem, discernir os pensamentos deles. Mas para o gentio não. Então se Deus manifestasse o filho do homem para os gentios poderiam acusar naquele dia de ser injusto. Mas como Deus não faz acepção de pessoas, ele teria que manifestar para os gentios também, nessa forma de plenitude corporal, né? E isso ele fez através do irmão Branham, preparou o irmão Branham desde o nascimento dele. Amém. Não deixou ele beber nem fumar, porque Deus iria descer nele de uma forma que não desceu em homem algum, em ser humano algum, nascer através da mulher, através do sexo. Então ele veio através do irmão Branham em plenitude corporal, em alguns momentos da vida do irmão Branham. O irmão Branham tinha somente uma porção do Espírito Santo no coração dele. Mas naquele momento de oração, na fila ali, e algum outro momento também, Deus descia nele em plenitude corporal. Naqueles momentos ali era Deus em plenitude corporal, era Deus em carne humana, em forma humana, discernindo os pensamentos das pessoas. Por isso o irmão Branham ficava de costas para a audiência, para discernir os pensamentos de costas, como aquele homem fez com Sara ali, discerniu o coração dela que estava numa tenda atrás dele. E isso se cumpriu nessa última era. Amém. Então esse ministério não foi de um homem, de um profeta. Como está aqui também na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, no parágrafo 212, o Branham nos fala. Agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia, e o de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi, esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Amém. O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Então o irmão Branham, na verdade, ele, o homem ali, ele não foi Elias. Ele foi o corpo por onde manifestou o ministério do Elias desse último dia. Mas o Elias desse último dia não foi um homem. O ministério não foi o ministério de um profeta, de um filho do homem. Você tem que entender a diferença de ministério de um filho do homem e do filho do homem. Quando fala do filho do homem, que é a promessa em Lucas 17:30, como foi em Sodoma, será o dia em que o filho do homem se há de manifestar. Está falando o filho do homem, o próprio Deus como profeta. A palavra filho do homem quer dizer profeta. E quando eu falo que ali o filho do homem iria se manifestar, é o próprio Deus como profeta. Não é Deus enviando um profeta. As pessoas confundem isto, né? Então, quando fala um filho do homem, é um profeta, um homem que nasce com a consciência junto com a subconsciente e vê visões. 1 Samuel 9:9 fala que um profeta é um vidente, alguém que vê o futuro, que vê visões, sonha acordado, não precisa dormir para entrar no subconsciente, para sonhar. Ele tem essa faculdade junto, a consciência junto com a subconsciência, né? Então ele é um filho do homem. O irmão Branham nasceu um filho do homem, mas Deus só usou ele na forma para mostrar como filho do homem através dele a partir de 49, porque foi a partir de 49 que ele começou a discernir os pensamentos das pessoas. Então ele nasceu como filho do homem, mas Deus veio através dele, usando a carne dele, para mostrar como o filho do homem a partir de 49. Você entendeu isso? O irmão Branham nasceu sendo um profeta, nasceu sendo um filho do homem. Amém. Mas Deus só passou a manifestar como filho do homem através dele, o próprio Deus. O filho do homem quer dizer... A palavra o filho do homem quer dizer Deus na forma de profeta. E ele só manifestou através dele a partir de 49, quando começou a discernir os pensamentos das pessoas. Amém. Então nesta era, o filho do homem, Jesus Cristo, o Deus profeta, manifestou através de um filho do homem. Amém. Um homem que tinha apenas uma porção no coração do Espírito Santo. Mas naquele momento descia em plenitude ali, estava em plenitude corporal. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Mateus, Lucas 17:30 diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo.
Não um homem, tá vendo? Não um profeta, não um homem. Então nessa era não veio apenas um profeta, uma série de um profeta. Como veio, Moisés foi um filho do homem. Né? Elias, Jeremias, Elias só fez quatro milagres, 4 sinais. Eliseu fez só 8 e tinha por dobrado do Espírito. Mas nessa era foi muito mais. Nessa era foi a ministério do próprio Filho do Homem. A primeira vez que o ministério do Filho do Homem manifesta através de um Filho do Homem. Nunca aconteceu isso antes na história do Filho do Homem manifestar através de um Filho do Homem. De um homem nascido através do sexo. Porque lá com Abraão foi um corpo teofânico. E no dia do Senhor Jesus, ele foi o próprio Deus encarnado. Nessa era não foi Deus encarnado. Porque se você falar que foi Deus encarnado, isso aí parece que você está falando que Mombrana é Deus. Né? Mas não foi. Foi Deus numa carne humana. Através de uma carne humana, dor Mombrana, em alguns momentos da vida dele. Amém. Da vida dele. Lucas diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo, não um homem, Deus, mas virá através de um profeta, tá vendo? O próprio parágrafo explica isso. O Filho do Homem vai manifestar através de um profeta, de um Filho do Homem. Amém. Também na mensagem ouvi, mas agora vejo, né? O Mombrana nos fala: você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes, ele virou e ele disse qual era o seu problema, e sua fé ele curou. Agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez. Pouco antes do mundo ser queimado e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, manifestada em carne. Manifestada em carne. O Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele diz que isso aconteceria. E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição agora. Nós o vemos descendo, exatamente o que ele disse que ele faria agora. Nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos. Também na mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar. Para mostrar para você que foi plenitude nessa era, sim. A pessoa não consegue captar que Mombrana tinha uma porção no coração dele, do Espírito Santo, mas que Deus manifestou através dessa era em plenitude corporal outra vez, como está aqui na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, no parágrafo dos 264, Mombrana nos fala aqui: nenhum fermento entre vocês, isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pôde fazer isso na era de Lutero, não pôde fazer isso na era de Wesley, não pôde fazer isso na era pentecostal. Senão no dia em que o Filho do Homem será manifesto, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra, numa forma de profeta Deus. Ó, glória prometido por Malaquias 4, tá vendo? Malaquias 4, então, promete a plenitude, Deus em carne humana, em plenitude corporal nos últimos dias. Não é apenas um profeta, um grande profeta, gente. Olha os sinais que foram feitos. Elias fez 4. Eliseu fez 8, tinha prisão dobrada, nessa era foi feito milhares, mostrando que foi um ministério maior do que o de um Filho do Homem, maior do que de um profeta. Foi o ministério do Deus profeta, do Filho do Homem, o Deus profeta nessa última era. A pessoa não consegue captar isso por causa do que? Satanás tentando cegar as pessoas. Onde você, na casa de Deus, o único lugar de adoração provido por Deus, né? Temos aqui muitas mensagens para ler, né? Mas não vai dar tempo. Deixa eu ler aqui só o 240 da mensagem Festa das Trombetas, 240. Vamos ler mais alguns se der tempo. 240. Mas o profeta disse: o filho não brilhará nesse dia, será um dia de obscuridade. Eles têm tido suficiente luz como o verdadeiro dia de chuva. Eles podiam unir-se à igreja e crer no Senhor e coisas assim. Mas ele disse: no tempo da tarde as nuvens se afastarão, as iluminações se desvanecerão, e o mesmo evangelho, a mesma palavra que se fez carne, como ele prometeu em Lucas 17:30, o mesmo evangelho, com a mesma coisa acontecerá no tempo da tarde, exatamente quando as sombras estão caindo. O mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás, no princípio, no povo oriental, viverá novamente no povo oriental, no tempo do fim. No tempo da tarde haverá luz, está vendo? O mesmo sol, o mesmo Filho do Homem novamente no final, entre
no entremeio entre filho de Deus, Nazaré da igreja, e filho de Davi, que ele virá a segunda vinda, filho de Davi, rei, que vai sentar no milênio, né? Nesse entremeio aqui, no finalzinho, ele se manifesta outra vez como filho do homem. Senhor. Como está também na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura no Parágrafo 48, Mombrano nos fala, não poderia eu ter dito isso se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje, observe o que ele fez, logo após a leitura dessa escritura. Nos diga do filho do homem, não um ser humano, tá vendo? Não um profeta, essa foi mais que profeta, e o povo todo enganado. Foi o filho do homem, mas não foi segunda vinda. E outro grupo é enganado, ensinando segunda vinda. O Mombrano nunca ensinou que isso foi segunda vinda, que esse ministério do filho do homem, carne humana, foi segunda vinda. Ele sempre ensinou que foi o último sinal antes da vinda, precursando a vinda. Amém, Senhor, é verdade. Não, observe o que ele disse. Nos dias quando o filho do homem, não um ser humano, o filho do homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje essa promessa dessa hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. E nos próprios olhos, né? Então nós vemos aqui a coisa encaixando perfeitamente, né? Mas aonde está isso? As pessoas ensinam isso? Não, ele não consegue ensinar isso, por quê? Porque não é a mesma mensagem, é uma personificação, uma cópia. Desperte, irmão, enquanto ainda é tempo. Eles não conseguem ver isso. Olha na mensagem aqui para você ver, 103 dessa mensagem, chamando Jesus à cena, 103. O Mombrano nos fala aqui. Jesus prometeu que essas coisas, 103, aconteceriam nesses últimos dias, que Deus retornaria em forma de carne humana. O povo não aceita isso, que Deus nessa era voltou em carne humana, mas em alguns momentos da vida do Mombrano não era Deus, não era Elohim, ele era uma carne humana, um profeta, o qual Deus usou ele dessa forma especial, como não manifestou, não usou ninguém na história, a não ser o William Brana. Amém, Senhor. 104, agora, não pode a sua fé chegar a isto? Não podemos nós chamá-lo à cena, chama-o à cena. Sua fé é a única coisa que pode fazer isso. Agora, creia com todo o seu coração, cada um de vocês agora, eu quero perguntar-lhe isto, sem nenhum cartão de oração, qualquer pessoa lá em cima, se aquele grande Espírito Santo descer aqui, e pela sua unção e a unção em mim, identificar que Jesus Cristo está trabalhando no nosso meio dessa maneira, o que mais ele poderia fazer? Não há outra promessa na Bíblia maior que esta. Esta é a promessa suprema. Quantos sabem disso? Claro, é a última coisa para a igreja, para a igreja gentil, a promessa suprema. Então, Mombrano pregou ensinamento do Filho do Homem, né? Deu ênfase a ensinamento. Então a mensagem, o principal ensinamento da mensagem é sobre o Filho do Homem, o último sinal, Deus em carne humana, como foi em Sodoma, é essa a mensagem. Como está aqui também na mensagem, o desvelar de Deus, 314, porém Deus ainda está ali para fazer isto. Da mesmíssima forma, note o que isso faz, ele finalmente torna a voltar a semente original novamente. Quando ele veio na forma de Martim Lutero, quando ele veio na forma de João Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a mesma semente que entrou, o Filho do Homem. Ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talo, né, a era do Lutero, e assim por diante. Porém, nessa última era, ele há de se revelar como Filho do Homem novamente. Entenda, você não consegue entender, meu Deus. A questão diz amém, muito bem, né? E também aqui na mesma mensagem 320, 321, 322. Agora o que ele se revelou logo depois em uma forma diferente, talo e bolha, assim por diante, todas as folhas e tudo mais, ele revelou-se então o que? O mesmo Espírito, porém uma forma diferente, está vendo? Porém, qual é a última coisa desse grão? Ele volta ao grão original, isso está correto. A coração diz amém. E seu ministério vem desde aquelas reformas de volta à palavra original novamente. A palavra vem a um profeta e ele prometeu isso em Malaquias 4. E para restaurar a fé do povo de volta ao grão original, o que entrou na terra é aqui o mesmo. O grão brotou
por através daqui, ele brotou como filho de Deus, agora ele se revela como filho do homem, então ele se revela como filho de Davi na segunda vinda, sobre o trono. Veja, aqueles 3 filhos, exatamente que coisa novamente como o original, agora para o ministério perfeito de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali. Veja, mas ele mesmo manifestado, ele mesmo, Jesus, outra vez, no Jesus, ele de seu povo em carne humana, levando de plenitude corporal. Manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17:30, Malaquias 4 e assim por diante, Hebreus 13:8, bem exatamente secreto, correto naquele tempo. Que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido. Então, antes do filho prometido, e todos os tipos devem ser cumpridos. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para esta semente real, antes do filho prometido retornar. Então, antes do filho prometido retornar, o filho do homem, Deus de plenitude, se manifesta para a igreja, para a noiva. Amém. Vamos orar, gente? Vamos pôr de pé e orar? Amém. Senhor Deus, damos graça, Pai. Faltou muita coisa. Acrescenta o resto que faltou no coração da pessoa, Pai. Abençoa, entregamos esse culto em tuas mãos. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês.